águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Jesus. Tu és a fonte. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, sinta ele passar. Leva a vida no próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede e lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Aleluia. Quantos necessitam dessa água divina? Aleluia. Nós não viemos aqui nessa noite simplesmente para ministrar louvores, mas para bendizer esse Deus que é tão maravilhoso em nossas vidas. Eu quero dizer, diante de todos, eu sou um homem falho, pecador, assim como qualquer outro, e necessito dessas águas. E para mim é um prazer dizer isso, porque eu nego a cada dia a mim mesmo quando eu digo isso, para tentar aceitar e acertar aquilo que o Senhor quer para nós. Então, quando nós confessamos a Cristo, ao Espírito Santo, que nós precisamos dessas águas, o nosso eu morre a cada instante. Dizer que é dependente do Senhor lá fora pode parecer chulo, esteira, pode parecer simplesmente uma besteira, mas a importância que o Senhor tem para contigo e para comigo nessa noite é dizer escancaradamente que Ele te ama. Ele tem os profundos. O Senhor te quer mergulhado neste rio. O Senhor te quer mergulhado nessas águas. E assim nós agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém? Mais forte para Jesus, amém? Glória a Deus, vocês estão bem? Glória a Deus, é Deus na vida de vocês, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja e que você pudesse orar nessa noite juntamente comigo, que possamos fazer um grande clamor ao Senhor, mas um clamor diferente. Um clamor pela nossa própria vida. Você vai clamar pela sua própria vida. Você vai pedir para que Deus esquadrinhe o seu coração nessa noite. Para que Deus esquadrinhe a sua vida. E que Deus revele em você, assim como eu vou orar, para que Deus revele em mim aquilo que precisa ser consertado por Deus. Estamos num culto de libertação. Porque ou Deus revelará a você, ou você e eu, nós já sabemos o que precisa ser mudado em nossas vidas. Mas às vezes nós estamos igual aqueles marinheiros. Sabia que o problema era Jonas, mas eles insistiram em navegar com o problema. E por insistir em navegar com o problema, eles tiveram grandes percas. E percas materiais. E Deus nessa noite, irmãos, Ele quer nos ajudar. Mas depende de nós abrirmos a porta para que Deus Ele esquadrinhe como um general. Ele passe em revista aos seus soldados, à sua tropa, para avaliá-la. Você que nessa noite veio a este lugar buscar a libertação para a sua vida, para alguém da sua família, eu quero te dizer, busquemos individual hoje por nós, porque nós libertaremos vidas. Mas nós, com algumas coisinhas, não teremos como libertar, irmãos. Porque primeiro começa em nós. E nessa noite foi adorado aqui, dito neste lugar, sobre uma água, a água do trono de Deus, que aonde passa, ainda que não tenha vida, vai gerar vida. E em nome de Jesus, nessa noite, Deus vai gerar vida dentro de mim. Deus vai gerar vida dentro de você. A partir dessa noite, a tua vida será diferente. Tudo aquilo que deu errado até hoje, você vai entregar nas mãos de Jesus. E essa água vai te purificar.
Então vamos clamar ao Senhor. Pode ficar sentado, irmão, mas eu quero em nome de Jesus que no mínimo você possa fechar os teus olhos, elevar a tua mente, o teu coração diante do trono de Deus. Não olha para mim não. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos, para que você possa entrar numa dimensão espiritual muito maior. Deus quer sondar a tua alma nessa noite. Deus quer nessa noite nos curar neste lugar. Deus, eis nós aqui como a tua igreja, Senhor. Queremos pedir a ti, meu Deus, o Senhor que é onisciente, onipresente, onipotente, o Senhor que é aquele que nos conhece antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Queremos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, porque se merecemos algo, não é porque nós merecemos, mas é por causa de Cristo. Nós queremos nessa noite, Deus, ser como Jacó, Deus, que lutou com aquele anjo, dizendo: eu quero a minha bênção. E a bênção era a sua transformação de alguém que era traidor, passou agora a ser Israel, aquele que era a promessa, aquele que merecia a promessa do Senhor sobre a sua vida. Senhor, toma a minha mente, o meu coração nesta hora, toma a minha vida, os meus passos, os meus pensamentos neste momento, Senhor. E tudo aquilo, Deus, que não te agrada, não te glorifica, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo diante do teu altar, eu me rendo diante da tua igreja, Senhor, para te dizer: tu tem liberdade com o vaso, Senhor, porque ainda que o vaso ele seja quebrado, ele não sai da mão do oleiro, porque o oleiro é poderoso para fazer o vaso novo. Deus, eis a tua igreja que ora. Nós somos vasos na mão de um Deus poderoso, de um Deus que molda, de um Deus que transforma, porque muitas das vezes, ó Deus, e até mesmo o vaso, quando quebrou na mão do Senhor, aquele vaso não estava seco, aquele vaso estava, meu Pai, ainda fresco, molhado. E se o vaso está molhado e fresco, ele não se quebra, o vaso ele se abre. E às vezes nós temos abrido brecha nas nossas vidas, brecha, Deus, por não esperarmos o tempo do Senhor, o momento do Senhor, e aí as coisas acontecem na nossa vida. Mas nessa noite, Deus, em nome de Jesus, eu não te peço anjo, eu não te peço arcanjo, eu não te peço querubins, eu peço a presença do teu Espírito Santo, porque quem tem poder de libertar o homem da justiça, do juízo e do pecado não é anjo, não é arcanjo, não é querubim, é o teu Espírito Santo, Jesus. É o teu Espírito Santo, Jesus. Vem nessa noite sondando este lugar, vem inundando esta casa da tua presença, vem inundando essa casa da tua unção. Aviva o teu povo, Jesus. Se alguém adentrou nesta noite, meu Pai, cansado, fadigado do dia de trabalho, Deus, que possa reagir nesta hora, porque não temos que estar cansado, pelo contrário, Jesus, temos que levantar as nossas mãos e dizer: graças te damos, Deus. Graças te damos, Deus, porque o Senhor nos levantou, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos fez produzir, o Senhor nos fez finalizar, o Senhor nos fez voltar para a nossa casa, para o seio da nossa família. E o mais importante, Jesus, nossa casa está na tua presença. E se ainda não está, vai estar, Senhor. Vai vir, Jesus, porque não é da tua vontade que nenhuma alma se perca, mas que todos sejam salvos. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, fortalecendo a tua noiva. Vem, Espírito Santo, fortalecendo a tua igreja. Vem, Espírito Santo, fluindo neste lugar. Vem trazendo vida, Espírito Santo. Oh Senhor, o Senhor deixou bem claro na tua palavra, João 3,16, ó Deus, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. Não vai perecer, meu irmão, tu não vai perecer, e ainda tem vida eterna guardada para você, em nome de Jesus. Você não vai perecer, a tua casa não vai perecer, a tua família não vai perecer, a tua parentela não vai perecer. O Deus que te alcançou, que me alcançou, é o mesmo que vai alcançá-los. Orabacala subinefogia, emandorabara subileplácia.
Chumina candaraba suricabidácia. Uminaraceio. Chuminara subicandarabia. Cadê você que é batizado com o Espírito Santo? Dá lugar ao teu amigo Espírito Santo nessa noite. Eu sinto a glória de Deus neste lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Urabacala subneplácia. Meu Deus, em nome de Jesus, vai tocando o Espírito Santo. Vai queimando o Espírito Santo todo o pecado nessa noite. E que o Senhor encontre vasos. Alabarachurelebácia. Remando que lhe acébia. Só você e Deus sabe o que você passa. E quando chega na casa de Deus, o inimigo ainda quer te oprimir. E muitas das vezes, irmãos, nós nos acomodamos. O inimigo não quer que adoremos, porque a adoração era dele. Mas Jesus olhou para mim e para você e colocou na minha e na sua vida. O teu coração não é inútil. O teu coração está pulsando como um tambor, como quando Lúcifer, o anjo de honra, ele estava sobre o céu, que ele adorava a Deus com sons. E Deus colocou a adoração em nós. Por isso que o inimigo quer calar o glória a Deus, o aleluia da igreja. Mas em nome de Jesus não vai calar. Em nome de Jesus não vai calar, porque Deus não te deu um espírito de medo, mas Deus te deu um espírito de poder, amor e moderação. Que espírito é esse, pastor? É o Espírito Santo de Deus, que está sobre a tua vida. Adorado é o teu nome, Jesus. Adorado é o teu nome, Jesus. Adorado é o teu nome, Jesus. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Dá glória a Deus. Cadê a igreja que declara o seu amor ao seu Deus? Meu Deus, Jesus já está colhendo lágrimas neste lugar nessa noite. Jesus já está neste lugar, colhendo lágrimas, enxugando lágrimas de aflições, de angústia, de tristeza. Jesus já está na casa. Por isso adore Ele nessa noite. Celebre Ele nessa noite. Celebre Ele nessa noite. Adore. Adore como se fosse o teu último culto. Adore como se você tivesse com uma oportunidade, porque já está com ela. Adore a Ele. Adore. Os anjos o adoram sem que seja pedido. É por isso que Jesus diz: eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador. Por que rogar, pastor? Porque antes de Deus projetar, os anjos já estão prontos para executar a missão. Então, para que Deus enviasse o Espírito Santo para me conduzir teimoso, Ele precisava rogar, porque o Espírito Santo estava acostumado em pensar e o anjo está executando. E muitas das vezes Ele está falando conosco e nós estamos sem obedecê-lo. Por isso, nessa noite, irmãos, é noite de nos rasgarmos diante da presença do nosso Deus e adorarmos. Onde há adoração, irmãos, o inimigo não fica, porque a presença de Deus, ela vem e ela inunda a casa. Você pode aplaudir a Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero ouvir o evangelista Ironilton nessa noite com uma saudação em nome de Jesus. E você continua adorando, irmãos. Você continua celebrando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Que está feliz com Jesus? Deixa um versículo aqui para nossa meditação. Neemias capítulo 3. E o versículo de número 14. Está escrito assim: a porta do esterco, ou a porta do monturo, foi preparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem.
ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no seu lugar. Diga glória a Deus. Meus irmãos, é sabido de nós outros que quando Neemias, ele toma a decisão de orar por Jerusalém e faz um propósito no seu coração de reconstruir os muros de uma cidade que estava em ruínas, ele ali faz esse propósito. Deus gosta da sua empatia, do seu sentimento que ele sentia por um povo que ele estava distante, não conhecia, mas que fazia parte da sua linhagem. E na reconstrução dos muros de Jerusalém, algumas portas foram construídas. Veja que Neemias, ele levanta os muros e a preocupação dele é, pastor Edinaldo, que não fique nenhuma brecha, mas porém tinha que ter portas. Brechas, quando esta igreja foi reformada e quando ela foi construída, houve uma preocupação dos pedreiros, dos pastores, de não deixar brecha, mas deixou portas. Portas serve tanto para entrar como para sair. Diga comigo, portas tanto serve para entrar como para sair. E uma dessas portas, a quinta porta que Neemias deixa e dá ordem, a porta do esterco, a porta do monturo, ou seja, a porta que o lixo da cidade tinha que ser retirado e lançado. Veja bem que toda a cidade tem um coletor de lixo. E aqui em Jerusalém a preocupação de Neemias era: nenhum lixo pode ficar dentro da cidade. Os muros estão de pé, os muros estão fortalecidos, só que porém tem uma porta, e esta porta será para tirar toda a sujeira de dentro da cidade. Às vezes nós viemos para o culto, estamos há um bom tempo na presença de Deus, mas esquecemos de deixar essa porta, chamada porta do monturo, aonde a limpeza tem que ser feita diariamente. Sendo pastor, evangelista, presbítero, bispo, apóstolo ou não, a porta do monturo tem que estar aberta para que toda a sujeira diária seja removida. Sabe qual é o problema, pastor Lucas? É que às vezes nós queremos a porta das ovelhas, queremos a porta que dá acesso à adoração ao templo, mas não queremos a porta do monturo. Quando se fala de limpeza, a gente não quer, mas uma cidade sem coletor de lixo é uma cidade imunda. Então o recado de Deus para mim primeiro e para a igreja do Senhor nessa noite é que essa porta permaneça aberta e que o lixo saia. Quando voltar, volte de mão vazia e diga: o lixo ficou do lado de fora, porque aqui dentro só permanece a essência do Espírito de Deus. Alabarachou, remanda, laçaio. A adoração verdadeira só vai voltar se as portas do monturo estiverem abertas. A glória de Deus só vai voltar a se manifestar neste lugar se nós abrirmos essa porta e dizer: Senhor, eu sou a tua casa, eu sou a tua igreja e eu preciso fazer uma limpeza diária do pensamento que vem na mente e desce no coração, tem que ficar da porta para fora. Das portas para fora. A gente toma banho, põe uma bela roupa, o melhor perfume e viemos para a igreja. Mas aqui dentro, como é que nós estamos? A nossa mente como é que está? E os pastores oram, jejuam e dizem: Senhor, manifesta a tua glória. E Deus diz: vou manifestar a glória em quem? Aí não tem glória, né, irmão? Nós precisamos refletir. Isso aqui é uma mensagem de reflexão para nossas vidas. É culto de libertação. Veja bem, quando faz greve na Terracon e diz assim: nós não vamos colher o lixo do Guarujá, como é que fica a nossa cidade? Espiritualmente falando, como é que a nossa vida fica? Quando a gente deixa acumular algumas coisas, Deus está dizendo: eu não posso operar aí, porque onde há sujeira o meu espírito não habita. Mas faz uma limpeza para ver, se eu não desço aí manifesto a minha glória. Pode acumular o lixo de um mês inteiro, mas basta um dia de limpeza para que a glória do Espírito de Deus volte a se manifestar.
Deus quer voltar a manifestar a glória dele neste lugar. Toda bagunça nos dias atuais que Satanás tem causado nessa cidade, o Espírito do Yeshua e a Mashiach está dizendo, é falta de limpeza. Quando a igreja resolver limpar a casa, eu desço na cidade e a mortandade vai embora e o meu Espírito volta a reinar. Quem assim acredita, levante a mão e adore a Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir também nosso irmão Val nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, varão, vem cá. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Paz do Senhor, irmãos. Não esperava, mas seja feita a vontade do Senhor. Aos Efésios, capítulo 1. Deu nervoso, que aqui pesa, né? A responsabilidade é grande. O microfone aqui pesa mais de 30 quilos quando a gente chega aqui. Amém? Capítulo 1 de Efésios, versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito da promessa. Amém? Todos nós, irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós reconhecemos os nossos pecados e aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos um selo. O selo, a marca do Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus diz que nós somos selados pelo Teu Espírito para o dia da redenção. E o selo, hoje em dia pouco usado, não tanto como antigamente, mas tudo na antiguidade era feito com selo. E só tinha aquele selo quem tinha autoridade. Então, uma propriedade, uma carta do rei, ela era selada com seu anel, autentificando ali a autenticidade daquela coisa que estava sendo enviada, era do rei e tal. Essa é a marca dele, é dele. É uma propriedade de alguém. E quando você e eu somos selados pelo Espírito Santo, Deus está dizendo, essa é minha propriedade, eu tenho cuidado porque me pertence, Jesus comprou com preço de sangue. E o selo, ele é para garantir um destino final. Quando o carteiro ele sai com a carta selada, ele tem um destino para levar ela. Quando nós somos selados, isso também significa que nós temos um destino. E quanto mais distante é a distância a ser percorrida, o selo é ainda mais caro. Isso significa que não é barato. A graça é graça. Mas não foi de graça para que nós recebêssemos essa graça de Deus. E este selo significa que você tem um destino, que eu tenho um destino. E nós temos a certeza de que nós chegaremos a esse destino, porque nós somos selados. É como se alguém pegasse aqui dá licença, pastor. Isso. Não estou chamando ele de mercadoria, é só uma analogia. E essa tem um destino. Então o Espírito Santo que nos selou, ele vai estar nos levando passo a passo. Muitas vezes vai ter tropeços nesse caminho, mas a palavra de Deus diz, ainda que o meu justo ele caia 7 vezes, de todas elas o Senhor o colocará de pé.
Porque nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. E a sua voz engrandece o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Quero neste momento convidar a pastora Alessandra, que na data de ontem fez aniversário. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, onde Deus concedeu-lhe mais um ano de vida, tá bom? E nessa noite queremos estar orando pela vida da serva de Deus, tá? E agradecendo a Deus pela sua vida, por esta data. Vamos orar, irmãos? Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Oremos. Pai, te rendemos graça, te louvamos pela vida da tua filha, da pastora Alessandra, por esta data, no dia de ontem, que ela completou mais um ano de vida. Que o Senhor a conserve sobre a face dessa terra, a abençoe, e que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos, com saúde, paz, alegria e a unção do teu Espírito sobre ela. Senhor, o maior presente para a tua filha é saber que o seu nome está escrito no livro da vida eterna, ao qual lhe dá direito à morada eterna, em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor pela serva de Deus. Você fez aniversário ontem, hoje? Segunda? Qual é o seu nome? Lucas, né? Irmãos, vamos orar também pelo aniversário do Lucas, tá bom? Foi na segunda, não é isso, pastora? Na segunda-feira ele completou a idade nova. Deus, te louvamos pela vida do Lucas, esse pequeno grande homem que o Senhor trouxe sobre essa terra como um presente, uma dádiva para os seus pais. Que o Senhor o conserve, meu Pai, com saúde, paz, alegria. Que essa data venha se repetir por muitos anos. Que o Senhor abençoe a mente, o coração dessa criança, os seus passos. As suas mãos venham ser abençoadas. E, meu Deus, que o Senhor venha cada dia realizar todos os projetos na vida do Lucas, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Meus irmãos, sábado, tá? Hoje é quinta, sábado, tá bom? Terá aqui na igreja um cinema com os jovens. Pastor Lucas e pastor Aline estarão com os jovens aqui, tá bom? Se confraternizando, e também terá um cinema. Peço os irmãos que podem, tá bom? Estejam cooperando aqui com a liderança dos jovens. Pode ter certeza, irmãos, que eles vão se sentir fortalecidos, vão se sentir motivados. E você que pode também, irmãos, venha, traga um jovem, venha para cá cooperar e participar, tá bom? É uma taxa de R$5, tá? Mais informações, se procura a pastora Aline, o pastor Lucas, e ele estará passando para os irmãos, tá bom? Em nome de Jesus, então que os irmãos possam cooperar. Meus irmãos, no domingo também, às 9 horas da manhã, o que nós temos na igreja? Vocês não sabem, irmãos? Sabe. O que nós temos na igreja? Escola Bíblica Dominical. Vem aprender de Jesus, irmãos. Você que pode, tá bom? Jesus não cobra nada além do que nós podemos. Jesus não vai requerer de você nada além do que você pode. E muitas das vezes a gente sabe que nós podemos e não fazemos, tá? Então, em nome de Jesus, se entregue cada vez mais para Ele e deixa Ele guiar os teus passos até este lugar, que tem sido uma bênção. Deus tem usado aqui pastor Salvador, pastor Lucas, pastora Dilma. Domingo passado foi o pastor Salvador, foi uma aula maravilhosa. Teve tanta informação e conteúdo que no final ele precisou ler e finalizar, porque não dava para explanar mais. Mas todos já tinham entendido aquilo que Deus tinha falado na manhã, tá bom? Então venha para cá, em nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Claudino, saiu? Tá. Então a nossa irmã, o pastor está voltando ali, adorar o Senhor para colhermos dízimos de oferta, pastor Claudino, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, em Provérbios, Salomão está aconselhando e dizendo para que Davi honrasse, seus filhos honrassem a Deus, né? E como nós
honrarmos a Deus. É quando nós fazemos aquilo que Deus nos ordena a fazer. E neste momento queremos estar colhendo dízimos e oferta para mantimento da obra de Deus. Que você possa estar abrindo o teu coração, possa estar cooperando com o reino de Deus e abençoando a obra. E automaticamente você estará sendo abençoado por Deus. Mas não faça, irmãos, por necessidade. Faça por alegria. Porque a Bíblia deixa-nos bem claro que Deus ama aqueles que dão com alegria. Obrigado, irmãos, é impressionante os nossos irmãos, quando nós vemos vídeos na África, os irmãos indo cooperar, dando cambalhota, pulando, saltando, tem a alegria de cooperar com a obra, tá? E algo que aconteceu comigo hoje, eu fui dar uma ajuda para o pastor Paulo, graças a Deus, Deus abençoou ele com uma empresa, e ali no horário do almoço eu saí, sentei, e ali fiquei refletindo na natureza ali, e Deus bradou no meu coração algo: eu te acordei, eu te trouxe, você está aqui, e você vai conquistar, porque eu fiz. Então Deus faz tudo por nós, que nós possamos apenas devolver o que é do Senhor, que é o nosso dízimo e a nossa oferta. Irmãos, nós temos envelope aqui. Se você ainda não tem, ou se você outrora cooperava na obra de Deus e parou, eu não sei o motivo, nem vou poder resolvê-lo, mas se você der um passo de fé, ou você que está desempregado, você vai pegar e determinar que você vai ter condições de honrar ao Senhor. Nós temos aqui, nos procure, e estaremos remetendo aos irmãos, e os irmãos estaremos sendo abençoados, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor Claudino. Cadê ele? Lá em cima? Ele está descendo, irmãos. Enquanto ele chega, vou falar um pouquinho aqui mais. Irmãos, eu venho de uma igreja, Ifave e Vila Zilda, que essa aqui dá umas 10. Mas pensa numa igreja abençoada. Pensa numa igreja que na pandemia ninguém perdeu o emprego. E eu fiz o povo refletir que não foi mérito simplesmente deles, mas foi fruto do que eles semearam durante todo o ano e até mesmo naquela fase. E foi um momento em que mais nós vimos jovens, pessoas iniciando a sua caminhada, Deus abrindo porta e abençoando. Por causa do quê? Dos pais que cooperam. Irmãos, outra coisa, pega o envelope e dá para o seu filho pequeno. Ele consegue dizimar pelo menos R$1, R$2. Ah, pastor, é muito pouco. É o suficiente para completar o pagamento de uma conta. Saúde, amada igreja, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amados, dentro do que foi dito aqui pela palavra, tem muita coisa que a gente ainda precisa, e eu preciso também melhorar muito. E é só pedindo ajuda ao Espírito Santo para isso, porque Ele é o único que pode nos auxiliar. E eu quero louvar com você nesta noite, falar com o Espírito Santo, pedir para que Ele faça de nós um vaso novo, né? Que Ele faça dentro de nós tudo novo. Pode soltar, pastor Lucas. Aleluia. Eu espero que o Espírito Santo fale com você da mesma forma que tem falado comigo. Vem, Senhor, e faz de mim o que quiser. Toma minha vida e traça o meu caminho. Vem, Espírito, e enche o meu ser. Me leva a conhecer as tuas maravilhas, porque grande é aquele que nos resgatou e levou sobre si as nossas transgressões. Magnífico e Deus de poder, para sempre
cremos a promessa. Aleluia, aleluia, Jesus. Vem, Senhor, e faz de mim um vaso novo, junta os cacos que caíram pela vida. Vem, Espírito, e banha o meu ser, pois sei que Tu és fonte de águas vivas, magnífico e Deus de poder. Para sempre eu hei de louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu te louvo na beleza e na grandeza da Tua santidade, Senhor. Não retroceda, não desista, não pare na sua caminhada, porque aquele que começou a boa obra, Ele é justo e fiel para cumprir até o final. Aleluia. Vem, Senhor, e faz de mim um vaso novo, ajunta os cacos que caíram pela vida. Vem, Espírito, e banha o meu ser, pois sei que Tu és fonte de águas vivas, magnífico e Deus de poder. Para sempre eu hei de Te louvar. Aleluia. Somente adore ao Senhor. Sejamos esse adorador por excelência. O Senhor, Ele já fez tudo por nós. Agora cabe a nós fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Eu louvo ao Senhor, não só pela minha vida, mas louvo a Deus pela tua vida, pela tua casa. Mesmo na luta e na prova, mas você permanece firme, abundante e constante na presença do Senhor. Quero agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, pastor Gustavo, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos para cá, irmãos. O servo de Deus estará ministrando a palavra do Senhor. Após ele abrir a Bíblia, a não ser que ele peça para você permanecer sentado, você se coloque de pé. Estenda suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, eis o teu filho, pastor Gustavo, ao qual neste momento estará ministrando e trazendo a tua resposta para nossas vidas. Use-o com graça, poder e autoridade, e a unção do teu Espírito que está sobre ele. Continua falando conosco, que nós continuaremos te ouvindo, em nome de Jesus, e você possa dizer amém. Som. Para Deus. Meus irmãos, coloque sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor. Quero dizer que é uma alegria voltar a ministrar aqui. Já faz algum tempo que eu não prego aqui na sede, e é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. Abram as vossas Bíblias, sem mais delongas, no livro de Êxodo. Eu não tenho muito costume, né, meus irmãos? Os irmãos me conhecem, de pregar no Antigo Testamento, mas foi a palavra que Deus bradou em meu coração, falou comigo, testificou, e por isso essa noite vou ministrar esta palavra. Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 1. Tenho certeza que todos conhecem essa passagem, é uma história bem conhecida, né? Conta a história do chamado de Moisés, um grande libertador, o qual Deus usou para tirar das garras de Faraó o povo hebreu. Todos acharam? Êxodo capítulo 3, está aqui na parte de cima. A minha Bíblia tem uma tradução um pouco diferente, tá bom? Então os irmãos acompanhem essa aqui. Não é a mesma da minha, King James. Essa daí está afiada, essa irmã. Vamos lá. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto. Chegou ao monte de Deus até Horebe. Versículo 2:
E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça não queimava. Eis que a sarça não era queimada com fogo, e a sarça não era consumida. Versículo 3. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei a grande visão, porque a sarça não é queimada. A sarça não é queimada. Versículo 4. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou. E ele disse: não te aproximes até aqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A igreja se assente dando glórias a Deus. Meus irmãos, esta noite falaremos acerca da história de um homem muito importante na Bíblia Sagrada. Seu nome é Moisés, e a vida de Moisés é dividida em 3 partes. A primeira parte é onde ele foi criado. Moisés, ele foi criado em uma geografia real. A segunda parte da vida de Moisés foi apacentando o rebanho do seu sogro. Foi após ter cometido um crime. A terceira parte foi no deserto. Este homem Moisés, ele foi criado como se fosse um príncipe em uma geografia real. Moisés, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele desfrutava dos maiores e melhores banquetes da época. Moisés, ele era estudado nas maiores ciências, maiores estudos. Era um homem letrado, falava várias e várias línguas. Moisés era um homem culto e havia muitos privilégios acerca da vida de Moisés. Moisés, ele tinha tudo. Moisés, ele tinha mordomia aonde ele estava. Até que certo dia, um belo dia como qualquer outro, caminhando por todo o seu reinado, o reinado de Faraó, mas o qual ele desfrutava, ele encontra um dos seus irmãos sendo açoitado, um dos teus, um hebreu. A Bíblia diz que ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê que não tem ninguém naquele local, e o que ele faz? Ele mata aquele homem, ele mata aquele soldado. E ele de repente também pratica a ocultação de cadáver. Ele some com aquele cadáver, o que resulta em uma fuga. Ele foge do Egito, ele foge daquela terra onde ele tinha mordomia. E de um homem que tinha tudo, meus irmãos, preste atenção nisso daqui. Moisés, ele tinha tudo, e agora ele praticamente já não tinha muita coisa. Ele era um homem fugitivo, que já estava, segundo esta passagem, com seus 80 anos, cuidando de um rebanho que não era seu. Está escrito que o rebanho era do seu sogro Jetro, era do seu sogro, não era dele. Imagina só você, um dia você tem tudo, mas no outro dia você é um fugitivo, que mora de favor na casa do seu sogro, está 40 anos apacentando um rebanho que também não é seu. Imagine você 40 anos dentro de uma profissão, e você não consegue conquistar a sua própria empresa, não consegue ter seus funcionários. Era mais ou menos essa a vida que Moisés estava levando. Ele viveu tudo e agora estava vivendo praticamente o nada. Só que em um dos seus dias de trabalho,
passando pelo deserto, ele pega um rebanho do seu sogro, ele passa com este rebanho para trás do monte para que fizesse sombra, e algo chama a atenção de Moisés. Preste atenção, algo chama a atenção de Moisés. Por favor, coloca aqui no texto, versículo de número 2. Algo chama a atenção de Moisés, porque diz: e o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Preste atenção nisso. Essa sarça não apareceu misteriosamente naquele lugar. Essa sarça já estava naquela geografia, naquele mesmo lugar. Quem sabe Moisés já havia passado várias e várias vezes à frente ou na frente daquela sarça. Quem sabe ele já havia visto aquela sarça. Mas o trabalho de Moisés não era ver a sarça. O trabalho de Moisés era apacentar o rebanho do seu sogro. E cá entre nós, a sarça não tem nada de atraente, a sarça não tem nada de bonito. Pelo contrário, ainda mais no deserto, se torna ramos secos, não esbanja a vida, não há cor, não há nada que nos chame a atenção a ponto de eu parar o meu trabalho, ou aquilo que eu faço diariamente, para olhar. Mas Deus precisava chamar a atenção de Moisés. E entenda uma coisa, aquela sarça só era normal porque a presença de Deus não estava naquela sarça. Vou repetir mais uma vez, aquela sarça só era uma sarça normal porque a presença de Deus ainda não havia manifestado naquela sarça. O seu emprego só vai ser normal enquanto Deus não se manifestar no teu emprego. A sua família só vai ser uma família normal enquanto Deus não se manifestar no meio da tua família. O teu casamento só vai ser um casamento normal enquanto Deus não se manifestar no meio do teu casamento. A tua vida só vai ser uma vida natural, normal, sem graça, enquanto Deus não estiver no meio. Mas o dia que Deus ele entrar no meio do teu casamento, no meio do teu emprego, no meio do teu trabalho, da tua família, se prepare, porque o sobrenatural de Deus vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer, porque até onde está morto começa a ter alegria, até aquilo que está seco, sem vida, não chama atenção, começa a ser visto de forma diferente. Talvez alguém olhou para você e disse: não serve para nada, é só mais um, está se escondendo, não sei porque está lá, não sei porque canta, Deus sabe porque canta, não sei porque prega, mas Deus escolheu você para estar aqui esta noite adorando o santo nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a glória de Deus nesta casa. Só quem está sentindo, por favor, dá um sinal, dá um glória, um aleluia. O mestre está na casa. Lebarasil e camando réu. Espírito Santo de Deus, imagine que este homem Moisés, ele já havia vivido de tudo um pouco. Era impossível que este homem passasse por ali e que somente uma sarça comum chamasse a sua atenção. Por isso Deus, ele marcou um encontro com Moisés, assim como ele marcou um encontro com você essa noite. Ele decide se manifestar naquela sarça. O trabalho de Moisés
era apacentar o rebanho, era levar para trás do monte, onde fazia sombra, para trás do deserto. Este era o trabalho. Mas de repente, acontece algo. Versículo de número 2, por gentileza. Diz a Bíblia: o anjo do Senhor lhe apareceu. Quando está escrito o anjo do Senhor, se refere a uma teofania, ou seja, uma manifestação de Deus. É o próprio Deus se manifestando. O próprio Deus se manifestou, lhe apareceu em uma chama de fogo, no meio da sarça. E vamos analisar a atitude de Moisés ao ver que aquela sarça estava pegando fogo. Qual foi a atitude de Moisés? A parte B do texto responde, diz: e ele olhou, e eis que a sarça queimava como fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: eu vou virar agora de lado e verei a grande visão. Preste atenção, o trabalho de Moisés não era olhar para a sarça, o trabalho de Moisés era apacentar o rebanho. Mas quando ele viu a manifestação do Senhor, ele teve que parar e valorizar a manifestação do Senhor Deus. Agora eu faço uma pergunta aqui para o bispo ou para o pastor Antônio. A pergunta é: se Moisés ele não tivesse virado para olhar, o propósito de Deus havia sido cumprido em sua vida, sim ou não? Se Deus tinha projetado, sim. Preste atenção. Claro que Deus é poderoso para criar outras situações, mas a situação que nós estamos vendo aqui é uma situação específica. Então, a maneira de Deus chamar a atenção, eu entendi, pastor Antônio, eu entendi, mas a maneira de Deus chamar a atenção de Moisés, que já havia visto de tudo mais um pouco, era em uma sarça ardente. E quem sabe, se ele deixasse aquela sarça de lado, tenho certeza que Deus poderia criar meios e situações, mas Deus ele criou uma situação para que ele olhasse para aquela sarça. De repente este homem olha para a sarça e dá uma certa importância. O problema é que Deus se manifestado na vida de muitos, mas muitos não têm valorizado as manifestações de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa esta noite: quem não dá valor para a manifestação de Deus, não consegue alcançar o propósito de Deus. Tem muita pessoa que não vive o novo de Deus, porque não valoriza manifestações de Deus. Moisés, não pense vocês que Moisés já conhecia Deus. Não, talvez conhecia de ouvir falar. Mas este é o primeiro momento em que Moisés tem um contato com Deus. É o primeiro momento em que Deus se revela a Moisés e Moisés também se apresenta a Deus. Nós devemos valorizar as manifestações de Deus. Um culto como este de quinta-feira não é normal. A sua família estando em Cristo não é normal. O seu marido se convertendo, Deus convertendo ele, Deus ajudando, não é normal. Tem muita gente tratando as coisas de Deus como coisas naturais. Não trate o sobrenatural como se fosse algo natural. Aleluia. Moisés
ele olha para aquela sarça e ele entende que aquilo não é normal e nós devemos tomar cuidado com esses certos tipos de coisas. Porque este culto é totalmente espiritual. Talvez você venha aqui ano após ano, culto após culto, e você diz, nada está mudando, e Deus está falando, está na hora de você tratar não só como uma quinta, mas a quinta que Deus vai se manifestar. Está na hora de nós pararmos de tratar aquilo que é sobrenatural e começar a tratar de forma correta, não como algo natural. Então Moisés, ele olha para aquela sarça, ele entendeu que havia algo diferente ali. Ele não tratou como algo normal, até porque uma sarça pegar fogo no deserto, isso é natural. Ela é seca, o calor faz ela queimar, mas ela não se consumir. Havia algo sobrenatural naquele ambiente, naquele local. E ele valorizou. Eu quero liberar uma palavra profética esta noite. Já existe uma sarça ardendo em fogo na sua vida. Talvez você ainda não visualizou, mas Deus esta noite está abrindo os teus olhos espirituais. A partir de hoje a sua vida não vai ser a mesma. A partir de hoje seu casamento não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje seu trabalho não vai ser o mesmo. A partir de hoje a sua adoração não vai ser a mesma, porque há uma sarça no seu caminho. Aí você está olhando, pastor, mas eu não estou vendo essa sarça. Eu quero que você entenda uma coisa. Em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14, por gentileza. Glória a Deus. Está escrito: mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. Isso é o profeta falando a Saul. Tu não seguirás governando, o Senhor já escolheu, preste atenção, o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Isto foi no segundo ano do reinado de Saul, quando ele desagradou a Deus. Deus, ele rejeita o seu reinado no segundo ano. E no segundo ano, Deus, ele já escolhe um novo rei. Por favor, 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 4. E tinha Davi 30 anos, quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Preste atenção. Saul reinou cerca de 40 anos. Então, se nós fizermos uma conta, Davi, ele só nasceu quando Saul já estava reinando há cerca de 10 anos. Peraí, quer dizer então que Deus tinha escolhido um rei, sendo que este rei ainda nem havia nascido? Talvez você não está vendo esta bênção materializada, mas eu quero liberar uma palavra. Assim como antes de Davi nascer, Deus já tinha determinado o seu reinado, Deus já determinou a bênção sobre a tua vida. Deus já determinou o milagre, a libertação, a cura sobre a tua vida. Existe uma sarça no seu caminho. E nós não podemos parar, meus irmãos, de celebrar as manifestações de Deus. Não podemos parar de glorificar as manifestações de Deus.
Nós não podemos dizer, é só mais 1 milhão, já estou profetizando, não é só mais 1 milhão, não, não, não. É só mais uma agenda, não, 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 não. É só mais um culto, não, não, não. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos aceitar isto em nossa vida, nós não podemos tratar aquilo que é sobrenatural, aquilo que é de Deus, como algo natural. Escute isso aqui, eu prego para a honra e glória do Senhor, cerca de 10 anos. E se eu não me cuidar, o bispo aí está há mais de 20 anos. E ao longo destes anos, quem prega sabe, você vai estudando e vai aprendendo. Existem técnicas e muitas coisas. E se você não vigiar, você começa a fazer de forma mecânica. Começa a deixar de valorizar e tratar aquilo que é sobrenatural como algo natural. E aí o propósito de Deus na sua vida não se cumpre porque você está tratando as coisas de Deus de forma indevida. Nós devemos tratar as coisas de Deus de forma sobrenatural. Quem está aprendendo, em nome de Jesus, glórias a Deus. Moisés, meus irmãos, essa palavra falou comigo, bateu em mim primeiro. Moisés, ele tinha um trabalho. Seu trabalho era apacentar o rebanho do seu sogro. Algo chama a sua atenção, Deus se manifesta naquela sarça, chamou sua atenção, ele para, observa, e olha que o versículo de número 3 diz: eu vou virar agora de lado, e verei esta grande visão, porque a sarça não é queimada. Ele parou o seu trabalho e aplicou um tempo naquilo que era sobrenatural. Deus falou forte isso comigo, porque tem muita gente que quer ver o sobrenatural de Deus, mas não aplica a sua vida ao reino. Deus falou comigo isso. Porque muitos dias atrás, meus irmãos, eu estava trabalhando, e infelizmente por conta do trabalho, eu não estava conseguindo vir aos cultos. E Deus falou fortemente ao meu coração, porque eu estava sentindo falta de estar aqui com os irmãos. E eu reparei que as coisas já não estavam se encaixando da forma que era para encaixar. E eu perguntei a Deus, e Deus falou comigo: você está querendo viver algo sem aplicar o seu tempo de qualidade comigo. Você quer ouvir a minha voz, mas não anda falando como falava. Você quer falar da minha palavra, mas não tem lido quanto antes. Tem muita pessoa que quer cantar, quer louvar, mas não se esforça, não procura uma ajuda. Tem muita pessoa que quer pregar, mas não abre a Bíblia. Tem muita pessoa que quer ver o sobrenatural de Deus, mas não dobra o joelho para orar. E Deus está falando: eu estou levantando hoje uma igreja sedenta pela palavra, sedenta pela oração, sedenta pelo reino. Só quem está aqui da glória. Moisés, ele aplicou o seu tempo a Deus. Nós também devemos aplicar o nosso tempo a Deus. Versículo de número 4, meus irmãos, continua dizendo: e quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: aqui estou.
Preste atenção nisso aqui. Moisés, ele nunca havia falado antes com Deus. Moisés não conhecia, preste atenção, Moisés não conhecia que estava na sarça. Mas aquele que estava na sarça já conhecia Moisés. Vou repetir mais uma vez para você dar glória misturado com aleluia. Aquele que se aproximava da sarça não conhecia quem estava lá, mas aquele que estava lá já estava dizendo: esse eu conheço, esse é meu filho, esse é meu amado, esse é meu escolhido. Talvez alguém não está dando valor para você, talvez está até te tratando como descartável, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: você é meu filho, você é meu escolhido, eu te levantei, eu te escolhi, eu te salvei, sou eu que levanto, sou eu que exalto, sou eu que é Ele, é o nosso Deus. E Ele chama por seu nome, Moisés, Moisés. Significa que Moisés tinha uma identidade. Ele conhecia Moisés, mas Moisés não conhecia aquele que estava ali. De repente, no meio dessa conversa, Deus começa a revelar o seu plano, o seu propósito na vida de Moisés, para que ele pudesse libertar o seu povo, para que pudesse tirar das garras de Faraó. Vamos ler um pouco mais? No versículo de número 13, por gentileza. Deus chama Moisés por seu nome. E no meio da conversa, agora Moisés decide a perguntar a Deus: tá bom, o Senhor já sabe quem sou eu, mas agora eu quero saber quem é o Senhor para mim falar ao Faraó. E olha a resposta. E disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier, aos filhos de Israel lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu direi? A preocupação de Moisés era saber quem falava com ele e como ele iria chamar ou responder ao povo de Israel e a Faraó. E a resposta de Deus foi: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Vou repetir mais uma vez. A resposta de Deus foi: eu sou o que sou. Entenda uma coisa: Deus não é o seu nome, por isso existem muitos deuses, são qualidades. Senhor também não é o seu nome, o nome de Deus não é Senhor, não é. Tá bom, e Jeová Jireh é o seu nome? Não é, porque são nomes que os homens dão a ele. Só chamaram de Jeová Jireh porque este viveu a provisão. Só chamou de Jeová Rafá porque este viveu a cura. Só chamou de Jeová Shalom porque este meio de tribulação, guerra, ele teve paz. Então todos esses nomes, Adonai, Elohim, são nomes dados por seres humanos. E quando nós pegamos este versículo e traduzimos para o original, está escrito Yeh, Asher Yeh, que significa mais ou menos assim: eu serei o que serei. Vou repetir para você entender. Significa: eu serei
o que serei. Porque Deus, ele só seria o Jeová Jireh se o povo de Deus estivesse no meio de uma luta e precisasse de uma provisão. Ele só seria o Deus da cura se o pessoal ou o seu povo precisasse de uma cura e Deus o sarasse. Ele só seria o Rafá se no momento de guerra Deus estivesse dando paz. E Deus não é limitado. Nosso Deus, ele é grande, ele é forte, ele é general de guerra. E Deus olha para Moisés e diz: eu não posso ser chamado de nenhum desses nomes, eu tenho um nome para mim. Qual é? Eu serei o que serei. Se você precisar de comer, eu serei o seu pão. Se você tiver sede, eu vou ser a sua água, eu vou saciar. Se você precisar de cura, eu serei a sua cura. Era mais ou menos Deus dizendo: eu vou ser o que vocês precisarem que eu seja. E esta noite, para encerrar este sermão, a palavra que eu tenho a você: não trate as coisas sobrenaturais de forma natural. Porque quando você começar a tratar as coisas sobrenaturais e dar o seu devido valor, Deus vai começar a se manifestar de uma forma abundante em sua vida. Aquilo que está travado vai destravar. Aquele papel que está travado na justiça vai sair. Aquela porta de emprego que não dá jeito nenhum, vai abrir, porque o nosso Deus é um Deus das portas, seja da fechada e também da aberta. É Ele que abre porta e fecha porta. Se talvez você está com problema de relacionamento no casamento, Deus, ele é o Senhor da restituição. Se você, a partir de hoje, gravar esta palavra que foi pregada, dar valor às manifestações, às ações de Deus, se prepare, porque você verá o novo de Deus todos os dias da sua vida. Esta é a palavra que Deus destinou ao meu coração. Falou comigo, espero que tenha falado também com a igreja viva do Senhor. Tornar o bispo, que é de direito. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda Jesus, irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Gustavo, pela palavra com a o Senhor assentou seu coração para a nossa edificação nessa noite. Meus irmãos, também, para já ficar como uma motivação para os irmãos, dia 7, tá bom? Do mês que vem, é quinta-feira, é uma quinta, estaremos iniciando uma campanha aqui, tá bom? Que tem por tema, grande campanha, encher-me-ei do Espírito Santo. Encher-me-ei do Espírito Santo. Isso vai ser uma decisão pessoal de cada um, de vir para cá, irmãos, nós vamos buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo. É interessante que 7 de setembro, é o quê? Independência, liberdade. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós também somos livres de todas as mazelas deste mundo. Porque Ele nos guia, Ele nos conduz e Ele nos guarda, tá bom? O livro vai ser o livro de Efésios, capítulo 6, e verso de número 18, onde diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Então estaremos iniciando. Coloque sobre os seus pés, vamos estar finalizando. Deus abençoe grandemente a sua vida, pela sua presença, que nos deixa como seres humanos felizes. Imagina Deus, por ter os seus filhos na sua casa, buscando a sua presença, tá bom?
Vamos orar. Pai, graças te damos, te louvamos pela vida dos teus filhos aqui presente, que o Senhor nos conduziu a esta casa de oração para buscarmos a mais de ti, nos revestirmos mais a cada dia. Que o Senhor possa nos despedir aos nossos lares, nos dê um bom retorno, uma noite abençoada, em nome de Jesus.